Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. A Câmara hoje se composta eu, o desembargador Cláudio Santos, o desembargador Expedito. E vou chamar o primeiro, 164, agravo do instrumento 0808-77969-2020. Agravante F, GR Urbanismo Natal e agravado Cíntia Calino Medeiros. O advogado doutor Guilherme Gato de Azevedo está presente? O relator desembargador Cláudio Santos. Doutor Guilherme, está presente? Jaqueline, por favor, certifique, Jaqueline. Está na sala. Se pronunciar, dá por votado o processo. Vamos para frente. Não constitucionalista. Não está, não é? Então, vou aqui só proclamar o resultado da Câmara. A unanimidade de votos conhece e nega provimento do agravo do instrumento, no estilo do voto do relator. Na sequência, 165, agravo do instrumento 0809-765-32-2020. Agravante cooperativa, SM e o agravado AT Serviços Automotivos Limitada. O advogado doutor Jonathan Santos Souza está presente? Jaqueline, confira aí, Jaqueline, por favor. Não consta na lista dos presentes. Então, eu vou ler aqui o resultado. Acordam os desembargadores que ocupam a primeira Câmara, a unanimidade de votos em conhecer e negar provimento do agravo do instrumento. Na sequência, 166, o agravo do instrumento 0809-553-11-2020. Agravante Unimed de Natal e agravado Fabiana Cristina da Silva Moura. Doutor Vitor Barbosa, está presente? Presente, Excelência, pela Unimed Natal. Pronto. Pode falar, doutora, fique à vontade. Senhor presidente, demais membros dessa Câmara, colegas advogados, servidores e demais presentes, bom dia a todos. O caso aqui em análise, ele trata de uma decisão que, na origem, deferiu liminar para determinar que a Unimed Natal viabilize os procedimentos recomendados à paciente. O procedimento recomendado, ele consistia em internação e procedimento cirúrgico. A negativa, ela se deu em razão de a beneficiária, hora agravada, estar cumprindo o prazo de carência. E eu não estou aqui, Excelências, apenas para discutir as cláusulas contratuais que envolvem a matéria, o que seria demasiadamente enfadonho, mas o objetivo dessa sustentação é chamar a atenção de Vossas Excelências para um ponto que tira a questão da vala comum com relação à matéria. E esse ponto que chama a atenção de Vossas... Pois não, Excelência. Desculpa a interrupção. Esse 165, Vossa Excelência vai fazer ostentação também? Eu estou com 166 e 172. Ah, desculpa, porque tem outro, né? É porque tem 168, é outro advogado, então. Aqui na minha relação está constando 166 e 172. Então, desculpa interrompê-la, viu? Pode seguir. Imagine, obrigada. Então, Doutora, aproveitando a interrupção, desculpe também interromper, eu quero só dizer que eu tenho 167 e 181 com a Unimed também, e eu dispenso a sustentação, com o desembargador Cláudio Santos. Tá? Então... Tá bom, na sequência, doutor. Foi não, doutora? Agora pois sim, não, doutora. Excelência. Obrigada. Então, dando seguimento, o ponto que chama a atenção de Vossas Excelências é que, na data da negativa, no dia da negativa, essa paciente contava com menos de 24 horas de contrato do plano de saúde, não é? Então, assim, é serviço que, por vezes, essa cláusula ela é mitigada quando se trata de urgência e emergência. No entanto, quando do requerimento, não havia sequer ultrapassadas as 24 horas de vigência do plano, não é? Então, eu chamo a atenção que o juiz de primeiro grau, ele fundamentou sua decisão
invocando a súmula 597 do STJ, que diz justamente que vai de encontro com o que fora decidido lá na origem. Isso porque a súmula 597 diz que é abusiva a negativa quando ultrapassadas as 24 horas já da vigência do plano e demanda urgência e emergência. Então, sendo assim, sem dúvida, consta até uma má-fé da parte agravada, querer mitigar uma cláusula de tamanha importância que trata dos equilíbrios dos contratos, e o ponto de insurgência é exatamente esse, repita-se, quando do requerimento sequer havia ultrapassado as 24 horas de vigência do plano. Então, chamando a atenção de Vossas Excelências para essa questão, que inclusive vai de encontro ao posicionamento do STJ, que pede a reforma dessa decisão de primeiro grau, dando provimento ao presente agravo. Eu agradeço a atenção e são essas as considerações. O voto do relator está conhecendo e negando provimento. Eu estou acompanhando, foi o do expediente votar. Acompanhe também, acompanhe, excelência. Então, fica unanimidade, né? Conhece e nega provimento ao recurso do sistema do voto do relator. Na sequência, seria o 67, agravo de instrumento 0802, 36190, 2021, agravado Antônio Médio Natal e agravado Hugo Marcos Aguiar de Melo Rodrigues. Para a sustentação oral, estaria escrito doutor Renato Mares, mas ele já disse que não vai fazer sustentação oral. Então, vou aqui proclamar o resultado. O doutor Renato Mares, que ele falou que dispensa sustentação oral, mas tem um outro advogado inscrito. Isso, excelência. Bom dia. Angélica Macedo. Bom dia, excelência. Quem irá fazer seria eu, Murilo Mariz, pela Unimed, mas nesse caso específico eu também irei dispensar. Pronto, então, dispensa das duas partes. Eu vou aqui só ler o resultado. A unanimidade de votos conhece e nega provimento ao recurso do sistema do voto do relator. Esse foi 167. Na sequência, 168. Agravo de instrumento 0802 956 89 2021. Além da Unimed. Também agravante é a Unimed Natal. E o agravada e o Ieri Sefran de Moraes Souza. Nesse o caso, advogado que está escrito quem é? Doutor Murilo também? Isso. Nesse caso, eu vou fazer a sustentação oral, mas apenas para trazer um esclarecimento. Serei bastante breve. Pois não, doutor. Está com a palavra. Bom dia, excelências. Bom dia, membros dessa primeira Câmara, amigos advogados e demais presentes na sessão. Nesse caso específico, serei bastante breve, excelência. Já foi reconhecido na decisão proferida quando da apreciação do pedido de liminar no agravo, o valor referente à cota parte em R$80 mil. Contudo, nós trazemos no agravo a explicação de que, no momento em que o agravado ingressou na cooperativa através da medida liminar, já havia ocorrido a Assembleia e a decisão da administração da Unimed, que havia aumentado naquele ano, com base na aplicação da correção monetária do período, o valor para R$ 84.800. Então, na realidade, esse ponto, o único ponto que eu quero trazer nesse agravo é esse aspecto de que essa primeira Câmara, inclusive, em decisões reiteradas, tem firmado o posicionamento no sentido de que o valor da cota deve ser o da data do ajuizamento da ação ou da data, na realidade, em que o cooperado ingressa na cooperativa. Esse é o parâmetro que tem sido utilizado de forma uníssona na primeira Câmara para fixação da cota. Não vou discutir nesse momento da sustentação a tese referente a portas abertas, porque isso vai ser objeto do IRDR e eu entendo que não é o momento ainda de discutirmos detalhadamente. Mas quanto a esse aspecto da cota, o que nós vimos chamar a atenção para esse caso específico é o de preservação da jurisprudência dessa própria Câmara Civil, no sentido de manter o valor, levando como parâmetro a data do ingresso, tomando como base, acima de tudo, o princípio da isonomia. Porque, veja, excelência,
o cooperado que ingressar sem ação judicial iria pagar 84.800. Então, não é razoável, não é justo, não é justificável que aquele que ingressou pela via judicial, independente, e repito, não vou entrar no mérito dele ter ou não o direito a ingressar, mas sim em relação à cota, mantendo-se essa questão da isonomia. Quanto à legalidade da alteração, isso já vem sido debatido e apreciado e reconhecido, que o Estatuto da Unimed tem cláusula expressa, tem previsão expressa de que a administração, através da sua diretoria, tem autonomia para fazer esses reajustes de acordo com parâmetros utilizados pelo próprio regimento e pelo Estatuto. Então, não há por que não se reconhecer. Vossa Excelência me permite um parênteses com o relator, até para ajudar? Sim. Eu, inclusive, estou encerrando, Excelência, era somente chamar a atenção nesses aspectos. Não, mas eu acho importante sempre a intervenção dos advogados, principalmente nos casos da Unimed, que tem um interesse público, independentemente de ser uma cooperativa de direito privado, há um interesse público implícito muito grande nas ações da Unimed. Aqui está R$80 mil, o que está discutindo é isso. Então, eu acho a diferença, de certa forma, irrelevante, e esse posicionamento dos 84 mil ficaria exatamente para os processos que foram ajuizados após a realização dessa Assembleia, compreende? Então, é uma diferença irrelevante para a gente estar, no meu entendimento, desculpe isso, ok? Desculpa, Excelência, eu só trouxe essa questão, embora seja irrelevante, mas é para a preservação da tese. E, assim, ela é irrelevante, mas foram mais de 100 médicos cooperados que ingressaram nessa diferença entre 80 e 84. Então, é uma irrelevância que, quando multiplicada, ela passa a ter uma certa consideração. Mas eu compreendo que a gente não vai poder inovar nas ações que estão em curso. A Unimed deveria, então, entrar com ação para cobrar mais R$4 mil de integralização da cota parte. Eu compreendo. A tese é essa que está pacificada, que tem que ser o valor atual. Eu defendo isso, até porque ele não pode entrar e ser sócio igual os demais se as cotas dos demais valem R$84 mil, compreende? A Câmara já pacificou isso. Agora, sobre a diferença nas 100 ações, nós não vamos poder inovar o pedido e dizer que houve, durante a tramitação da ação, houve uma atualização para 84 mil e a gente vai julgar 84 mil, compreende? Nós temos essa dificuldade. Eu estou apenas externando no sentido de ajudar a gente encontrar uma solução boa para isso. Concordo, Sérgio, mas só nesse caso concreto, no agravo, inclusive, já se especificava que o valor correto era 84.800. Apenas o juiz de primeiro grau entendeu ser 80, talvez com base nas informações da inicial. Mas nessa data, inclusive no agravo, o tópico 3 da petição já trata do valor correto de 84.800. Contudo, quando nós interpusemos o agravo, a decisão que apreciou a liminar manteve a decisão do primeiro grau. Então, o meu objetivo, embora seja relevante a diferença, é a manutenção da tese. Mas é isso, Excelência, eu gostaria de explicar nesse sentido. Mas R$84 mil está constando desde o início? Sim, já consta no tópico 3 do agravo. Não, mas eu quero saber da ação. Sim. Essa é justamente a questão. Quando ele ingressou com a ação, já era 84.800. Mas o juiz fixou em 80, porque era o parâmetro que ele tinha anteriormente. Então, como foi senhor presidente, vamos agilizar. Eu vou aqui voltar aumentando para R$84 mil. Aqui, acreditando absolutamente que há a documentação da Assembleia e há a verdade no advogado que tem munus público, e eu não tenho absolutamente nenhum motivo para duvidar do que está sendo afirmado. Então, eu voto no sentido de R$84 mil, senhor presidente. Desembargador, não quer deixar para a próxima, não? Vossa Excelência analisa direitinho e julgaria na próxima? Ok, então vou retirar de mesa, mas adiantadamente vou só verificar esse aspecto. Tá certo, tudo bem. Só para conferir. Embora absolutamente tenho plena confiança aí na advocacia da Unimed. Tá certo, mas a gente, para analisar mais. Ok, compreendo a ponderação de Vossa Excelência e aceito. Ok. Agradeço a atenção, Excelência. Pois não, doutor Moreira. Na sequência, o 69 seria inclusive, o agravo Excelência. Bom dia, seria o agravo do instrumento 08. Desculpe, não, encerrei.
54573, é 169, né? Esse aqui eu já afirmei que não cabe sustentação oral, porque não trata de tutela de urgência ou de evidência, mas assim mesmo eu vou ler o resultado. A Câmara, à unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao agravo do instrumento. Na sequência, o 170, é o agravo do instrumento 0806-801-66-2020. Agravante Econtec, empresa de construção técnica, IRED, e o agravado FENIF, Administração Imobiliária Limitada. O advogado está presente? Sim, Excelência, eu estou. Vossa Excelência representa? A Econtec, agravante. Eu Agravante? acredito que tem o advogado da agravada também. Ah, tem? Estão inscritos todos Presente. dois? Tem do agravante e do agravado. Do agravado se inscreveu? Não. Não se inscreveu não, né, doutor? Hein? Veja aí, Jaqueline. Certo. Do agravado não se inscreveu, eu acho. Ah, Doutor Heitor? então, ok. É isso, Heitor O agravante. importante, desembargador Cornélio, é saber que o advogado está presente para ele falar. Ele está presente ou não. Mas e- me falaram que ele está presente, mas ele não se inscreveu para falar, né? Então, fala. Só Doutor conferir. André, é doutor André, Vocês da me nossa escutam? parte, ele está presente, está aqui. Ó. Está escrito? Vocês não me Tá. escutam? Então, pronto. Então, doutor, está com a palavra. O advogado está gravando, está com a palavra. Ok. Deixa eu só tirar uma dúvida, Excelência, porque me foi passada a informação que o doutor Ricardo Pinocos faria parte desse julgamento. Não, ele não faz porque ele está de férias. Quem vai participar é eu, o Zoador Expedito e o Zoador tudo Cláudio bom. Santos. Pronto, tá bom. Então, excelentíssimos senhores desembargadores, estimados servidores, caros colegas advogados, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, demais presentes que acompanham essa sessão por videoconferência, bom dia. O agravo ora em julgamento, excelências, é oriundo de um processo na qual a autora, agravada, busca responsabilizar a construtora demandada, a agravante, por 3 eventos supostamente danosos que teriam ocorrido em seu estabelecimento. Que 3 eventos seriam esses? A queda de um muro, ocorrida em março de 2020, o afundamento de uma calçada, ocorrida em julho de 2020, e o aparecimento de rachaduras em outros muros do estabelecimento. A autora agravada alega em primeiro grau que a demandada falhou na análise da integridade estrutural do empreendimento e, por isso, pugnou uma tutela provisória de urgência para que a demandada fosse obrigada a realizar os serviços necessários para garantir a rigidez e a segurança da edificação. Pedido esse que foi aceito em primeiro grau pelo juiz da 17ª Vara Civil. Acontece, excelências, que não estão presentes no caso dos autos nem a verossimilhança e nem o periculo in mora nas alegações autorais, razão pela qual foi interposto o presente agravo do instrumento e já foi proferida monocraticamente uma decisão pelo gabinete da relatoria, suspendendo a decisão recorrida. Então, permitam-me a gentileza de acompanhar, então, as principais razões pelas quais essa decisão monocrática deve ser mantida e o agravo deve integrar o provimento, justamente diante da ausência de verossimilhança e da ausência de periculo in mora nas alegações autorais. Em relação à verossimilhança, excelências, eu queria destacar que dos 3 eventos que a autora narra em sua inicial, sobre 2 deles não há absolutamente nada nos autos que indique, pelo menos, que esses eventos tenham acontecido. Não há uma foto, não há um vídeo, não há um laudo técnico sobre esses eventos do aparecimento de rachaduras nos muros e sobre o afundamento de uma calçada em julho. Não há absolutamente nada. A ausência de um lastro probatório mínimo, excelência, já evidencia a ausência de verossimilhança capaz de justificar uma tutela provisória de urgência. E mesmo que esses eventos tenham acontecido, mesmo que eles tenham existido, também não há nada que indique que a construtora demandada é a responsável por eles, foi quem deu causa a esses eventos. Rachaduras nos muros, por exemplo, são relativamente comuns em construção civil apenas para acomodação de estrutura, não significa necessariamente um dano estrutural. Então, seria preciso, se essas rachaduras existirem realmente, uma perícia técnica, uma análise mais apurada com a cognição exauriente e não em sede de tutela provisória. E em relação ao terceiro dos eventos, que na verdade é o primeiro em ordem cronológica, a queda de um muro,
em março de 2020, esse evento realmente aconteceu, excelências. Mas inexiste verossimilhança também no que se refere à tentativa da agravada de responsabilizar a construtora agravante pela causa, né, pela ocorrência desse evento. Esse evento, na realidade, excelências, ele foi causado por culpa, fato e conduta exclusiva de terceiros, quais sejam o proprietário e o responsável por uma obra no empreendimento vizinho, em um terreno vizinho ao da autora agravada. Existem 2 laudos nos autos, dois laudos firmados por engenheiros civis, um laudo contratado pela própria agravada, outro laudo contratado por nós agravantes, e ambos os laudos são unânimes em afirmar que a responsabilidade, a causa do evento danoso, supostamente danoso, foi falhas, a inconclusão de um muro de contenção no terreno vizinho. E aí eu peço a gentileza de Vossas Excelências acompanharem o raciocínio, a explicação técnica contida em ambos os laudos. Nesse terreno vizinho, Excelências, está sendo construída uma obra na fase de fundação e ela está em nível inferior ao restante da avenida e das redondezas. Então, aqui é o nível, por exemplo, do terreno vizinho e aqui é o nível do empreendimento da autora. E foi construído um muro de contenção nesse terreno vizinho com estacas. Justamente o muro de contenção, o nome já diz, é para conter empuxos de terra, de água e evitar processo erosivo. Só que, de acordo com as explicações técnicas dos laudos, essas estacas desse muro, elas estão espaçadas, assim, um espaço entre uma estaca e outra, e não deveria haver. Elas tinham que estar juntas. Não poderia ter nenhum espaço entre uma estaca e outra. Inclusive, o laudo contratado pela agravada afirma que deveria ter sido provocado o fechamento desse espaço com argamassa e com blocos. Então, como não foi feito esse fechamento, em um dia de fortes chuvas, em março do ano passado, da madrugada 30 para o dia 31 de março, a água escoou de um terreno para o outro, justamente pelos espaços que existiam entre as estacas. Existe até um desenho, um fluxograma que o laudo da própria agravada colocou nos autos, que mostra justamente isso. A água e a terra escoaram pelos espaços das estacas do terreno vizinho, provocando o processo erosivo e, consequentemente, o colapso do muro. Então, Excelências, é muito claro que a causa foi essa contenção inacabada no terreno vizinho. E eu peço licença aqui apenas para ler algumas conclusões presentes nos 2 laudos. O laudo do engenheiro Jorge Maranhão, contratado pela própria agravada, diz o seguinte: o gradiente de pressão, devido à diferença entre o nível do estacionamento e o nível da obra vizinha, cria uma pressão de percolação da água que age no muro de contenção. A contenção não finalizada é incapaz de prover a devida estanqueidade, de forma que ocorre um fluxo de água entre as estacas, gerando um processo erosivo. Esse é o item 4.2 do laudo do engenheiro Jorge Maranhão. Mais na frente, na parte das recomendações. Na parte das recomendações de soluções, o engenheiro Jorge Maranhão é enfático. Por isso, torna-se urgente o término da contenção em toda a vizinhança do edifício comercial Tomé Galeria e Bistrô. Considerações finais do engenheiro Jorge Maranhão. A análise desenvolvida infere que a causa do colapso do solo decorreu do carreamento de partículas através dos espaços entre as estacas de contenção. Passamos agora para o laudo do engenheiro Rodolfo Medeiros, que foi contratado pela agravante, e é, inclusive, o projetista estrutural do empreendimento. Rodolfo Medeiros afirma: o solo levado escorreu através da cortina de contenção do terreno vizinho, que encontra-se em construção. A fim de evitar futura recorrência dos problemas, sugere-se acionamento dos órgãos responsáveis pela drenagem urbana, contato com o proprietário da obra do terreno vizinho, a fim de verificar se houve reparo de fechamento da cortina. Então, veja, Excelências, o laudo do engenheiro Rodolfo Medeiros, ele dá 2 soluções, 2 sugestões. Contatar o órgão responsável pela drenagem urbana ou o proprietário do terreno vizinho. E a autora acionou judicialmente a construtora demandada, que nem é a responsável pela obra do terreno vizinho e muito menos a responsável pela drenagem urbana da região.
Então, a ausência de verossimilhança no que tange a responsabilidade da construtora demandada agravante por esse evento é gritante, excelências. E, além da ausência de verossimilhança, eu queria rapidamente falar também agora da ausência do perigo de dano, a ausência de urgência. Esse fato da queda do muro aconteceu em março de 2020. A autora só ajuizou a ação em julho de 2020, 4 meses depois. Por aí já se vê que não há tanta urgência. Já estamos agora em junho de 2021, mais de 1 ano e 4 meses depois dos eventos. Então, se um dia houve alguma urgência, hoje, evidentemente, não há mais. Não há qualquer razão que justifique que a autora não possa esperar o julgamento definitivo dessa demanda ou, pelo menos, a realização de uma perícia técnica no local, para analisar esses danos, as causas e as responsabilidades. Queria destacar também que o muro que colapsou, que caiu, já foi reconstruído. Então, não há essa reconstrução, também não está sendo pedida em tutela provisória. O que se pede é que a autora realize obras necessárias a garantir a rigidez e a segurança da edificação. E ambos os laudos, que eu já mencionei, são enfáticos que a estrutura não corre qualquer risco de insegurança, ela está em perfeito estado. Por exemplo, mais uma vez o laudo do engenheiro Jorge Maranhão, contratado pela Agravada, ele afirma: faz-se necessário a consulta do projetista estrutural, embora não tenhamos encontrado nenhum indício que alarme contra a segurança da estrutura. Então, ele recomendou a consulta do projetista, mas já disse que não encontrou nada que alarmasse contra a estrutura. O que é que a construtora Agravante fez? Consultou o projetista estrutural, que é o doutor Rodolfo Medeiros. Conclusão do doutor Rodolfo Medeiros: o afundamento do piso não atingiu as fundações dos pilares da edificação, que foram executadas sobre estacas de 12 metros de profundidade. A estrutura aparenta perfeito estado de uso e não corre risco de instabilidade. Perfeito estado de uso e não corre risco de instabilidade. Dessa forma, excelências, é evidente que não há qualquer urgência, a estrutura está intacta, o que aconteceu foi localizado, já foi reconstruído. Não há nada que justifique uma tutela provisória de urgência nesse momento. E em relação àqueles outros eventos, como eu já afirmei, não há nada nos autos que prove nem sequer que eles aconteceram, muito menos que há eventual urgência em uma possível reparação. Não há essas rachaduras, se existirem, não se sabe se elas são normais, de acomodação de estrutura, se elas são alguma falha estrutural, se elas estão... Não há nada, excelências, que indique isso. A verossimilhança e a urgência ainda existem no caso concreto. Não há nada que justifique uma tutela provisória. Então, em razão de todos esses fatos... Sim, apenas mais um detalhe para concluir, bem rápido. Em um momento da sua peça, a Agravada afirma que essas rachaduras existem desde 2018, quando a obra foi entregue. Posteriormente, ela afirma que as rachaduras ocorreram recentemente, quando ela quer demonstrar urgência. Quer dizer, muda a versão dos fatos conforme lhe é conveniente. Então, por tudo isso, excelências, é que se pede a confirmação da decisão monocrática já proferida por esse egresso Tribunal de Justiça, com o conhecimento e integral provimento do agravo do instrumento. Muito obrigado. Pois não. O outro advogado está presente? Estou presente. Vossas Excelências me escutam? Sim. Pronto. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Como eu sempre faço, eu queria parabenizar o advogado aí pela belíssima defesa de suas posições, mas queria ponderar que nós temos 19 pedidos de defesa oral em 19 processos, alguns com 2 partes, naturalmente. Embora seja prerrogativa, direito do advogado, falar 15 minutos, eu faria um apelo de minha pessoa mesmo, como julgador, para que houvesse realmente a compreensão e se tentasse defender exatamente o foco da discussão. Embora, repito, haja direito a falar 15 minutos, certo? Eu queria fazer a ponderação a todos, geral. Isso era só, senhor presidente. Agradecido pela intervenção. Obrigado, advogado, pela intervenção, pela lembrança. O advogado da parte agravada está com a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos os membros, componentes dessa colenda Câmara, demais colegas advogados, servidores.
Bom, gostaria de começar rebatendo essa última fala do advogado da agravante, né? As rachaduras, elas existem desde que a obra foi entregue. Entretanto, foram feitos reparos, só que as rachaduras, elas voltam a aparecer. Então, não é ao bel prazer da agravante que se coloca datas nas suas peças jurídicas. É importante destacar que, muito embora o muro já tenha sido erguido, ele não o foi por iniciativa da agravante, em que pese a agravante até ter feito contato com a agravada para que o muro fosse reerguido. Entretanto, a agravada não confia totalmente na técnica utilizada pela agravante e optou por fazer com outra empresa, até porque não envolveu só o muro. Com a queda do muro, houve afetamento de sistema elétrico, sistema de esgotamento sanitário, sistema de gás, onde houve um vazamento do gás, e isso causou perigo de explosão, perigo de atingir as estruturas do prédio e também das redondezas. Tanto que na petição inicial existe fotografia de órgãos públicos, como o Corpo de Bombeiros, polícia, isolando a área com aquela fita amarela e preta, durante a madrugada do dia 30 para 31 de março do ano passado. Bom, o objetivo da presente ação, né, que nós impetramos e está sendo objeto de agravo, basicamente, Excelência, o problema de acomodação do solo. No laudo contratado pela agravada, feito pelo engenheiro Geórgio Maranhão, ele é muito claro em dizer que existe um problema de acomodação do solo em toda a estrutura. E tanto é que em todos os muros, né, todos os 3 muros, os 2 laterais e o muro dos fundos, tem rachadura. Né? O problema da queda do muro, em específico, é um muro lateral, mas já na parte da frente, quase não, já na rua, na Hermes da Fonseca. Então, assim, existe claramente um problema de acomodação do solo, né? O laudo é bastante claro, a petição ela é rica nessas informações, rica em fotografias, tanto a verossimilhança que foi concedida a tutela de urgência em primeiro grau. Então, assim, as partículas finas de areia responsáveis pela compactação do solo e que causa a erosão em vários pontos do terreno, não só naquela parte específica do muro, tá? Então, a empresa teve que reconstruir tudo, ficou mais de 2 semanas sem poder funcionar, gerando prejuízo. Então, são essas as minhas considerações para pedir o que seja negado o provimento ao agravo e restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência para a agravada. Agradeço a brevidade e vou aqui. O voto do relator está no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo do instrumento para revogar a decisão agravada, ficando prejudicado o exame de agravo interno. Eu estou acompanhando o relator, falta votar.
Cumpre o relator, excelência. Senhor presidente, só para justificar um pouco mais esse entendimento, na realidade se trata de um agravo sobre um fato limitado no início da questão. O advogado da tribuna muito bem colocou suas posições, mas eventuais novos fatos que tenham acontecido após esse fato agravado será examinado no decorrer do processo lá. Então, não cabe aqui a nós estarmos resolvendo problemas que não estão nos autos do agravo. Era só, senhor presidente, eu manter essa posição de provimento. Pois não. Então, esse é o resultado à unanimidade, né? Governador Cornélio, seu microfone foi desligado. Podia só, por favor, repetir o julgamento? O resultado? Pois não, está certo. Provimento, pelo provimento, caçando a Então, decisão. a Câmara, à unanimidade de votos, conhece e nega provimento, e dá provimento, né? Ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada, ficando prejudicado o exame do agravo interno, no termo do voto do relator. Esse é o resultado da unanimidade. Na sequência, 171, apelação civil 0858-420-38-2018. Pela ordem, excelência. Pois não? A excelência poderia só confirmar se 164 já foi julgado? 64, já. Se foi ou não, mas já, né? já Foi em passou da ordem, vez. né? Já foi julgado, Obrigado. já. Foi não, já foi. Apelante apelado Amigo Assistência Médica Internacional e apelante apelado Andresa da Silva Gomes de Araújo. O advogado está presente? Não Doutor Breno Dantas, hein? Não consta na lista, viu, dos presentes. Doutor Breno Dantas não está presente, então vou ler o resultado. A Câmara, nada de votos, rejeita a preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da legalidade suscitada em sede de contrarrazões. No mérito, pela mesma votação, em consonância com o parecer da 12ª Procuradoria de Justiça, conhece o recurso para negar provimento pela parte ré e acolher parcialmente o manejado pela parte autora, tão somente para alterar o âmbito substancial, condenando a parte ré ao pagamento de 80% da verba honorária estabelecida na sentença, assumindo a parte autora os 20% restantes, em atenção ao disposto no artigo 85, parágrafo 2º e 86 da CPC. Isso é o resultado da unanimidade. Na sequência, 172, o agravo de instrumento 08-022-3977-2021. Agravante Unimed de Natal e agravado Antônio Manuel Ferreira da Silva. O advogado está presente? O advogado? Presente, doutora? excelência. Doutora Maria Lúcia. Está com a palavra. Obrigada, excelência. Esse caso que está em pauta, ele versa sobre uma decisão de primeiro grau que impôs à Unimed Natal o custeio de tratamento multidisciplinar, né, para criança com microcefalia. E a intenção da sustentação é se insurgir não do todo, de todas as terapias que foram impostas, mas especialmente quanto a algumas terapias que não há comprovação científica, né? Dentre elas tem terapias pelo método BOBA, pelo método Trainee, pelo método Cuevas, e desses métodos, dessas terapias que se insurge aqui na sustentação. Não se nega, excelências, que quem é competente para determinar o tratamento, de fato, é o médico que acompanha o seu paciente. No entanto, o que se destaca é que, por vezes, essas terapias que são indicadas, elas se... Vossa Excelência, me permite, Jaqueline, há advogado presente da outra parte? Não, acabei de consultar, não está presente. Porque, doutora, vê se satisfaz a Unimed. Vossa Excelência me permite dizer que eu estou dando provimento parcial? Doutora advogada? Pois não, Excelência. Eu estou dando provimento para afastar a obrigatoriedade de fornecimento do Kinesietap, órteses adaptadas e talas extensora para hemisfério superior adequado ao voltamatório, cadeira de roda adaptada, andador adaptado e parapódio. Isso é que eu estou tirando porque é o que está mais ou menos pacificado no STJ e aqui no tribunal. Não sei como é que é o voto dos demais, mas Vossa Excelência se satisfaria com essa situação ou quer continuar?
Sim, Excelência, eu também ia falar a respeito dessas órteses e próteses também. A insurgência também se dava quanto aos tratamentos Bobat, Trainee e Cuevas, que também entendemos que não tem comprovação científica, mas Então, também era base. Bom, desembargador Cornélio, como é que está a situação aí desse processo? Não, senhor presidente. Ô, doutor, desembargador Cláudio Santos. A advogada vai continuar a defesa, doutora? Não, Excelência, eu acato, eu aceito, eu dispenso. Então, Cornélio, Pois não, como é que desembargador. está a votação? Aqui está o seguinte. A Tudo unanimidade no de provimento voto parcial. provimento parcial. Reforma da decisão recorrida, afastando a obrigatoriedade do fornecimento do kinesiotaping, é isso? Como é o nome? Kinesiotaping. Tá certo. O nome aí é meio... Né? Hortas adaptadas e mais o quê? Talas extensoras, é isso? Para membros inferiores e superiores, adequado para o tratamento atual da criança. Cadeira de roda adaptada, andador adaptado e para pódio, né? Nos termos do voto relator. Isso aqui é o resultado. Tá ok? É isso mesmo, Adolfo? Exatamente, desembargador, é exatamente isso. Eu estou acompanhando o do expedito também, então está Acompanho também. unanimidade. Tudo bem, Excelência, obrigada. 173, retirado de pauta. 174, retirado de pauta. 175, retirado de pauta. 176 também. 177, agravo de instrumento 0802-441-54-2021. Agravante, as iniciais, FLACN. E o agravado CALHLDNC. A parte está presente, o advogado. Doutor Adalberto Ribeiro Menezes. Presente. Doutor, Vossa Excelência representa o agravado? Agravada. Pelo resultado aqui, eu acho que é desnecessária a sustentação oral, porque está conhecendo e negando provimento. Pois não. A Eu unanimidade. dispenso, então, Excelência. Então, o resultado é esse: a Câmara, a unanimidade de voto, conhece e nega provimento ao recurso no termo do voto relator, tudo isso em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, 178, agravo de instrumento 0810-889-94-2020. Agravante Lisiane da Silva Bezerra. E agravado Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O advogado está presente? Bom dia, Excelência. Estou presente, sim. Pode iniciar a sustentação, doutor. Bom dia a todos que estão presentes. Bom dia ao presidente. Bom dia, doutor Cláudio, doutor Emédio. Veja só, a decisão agravada, ela se refere ao pedido de reforma relacionado a um ponto contraditório com relação à decisão agravada, que se refere a exame de vista e implante oculares. Esses dois pontos, eles são pontos que não estão de forma clara definida quais são as atividades. Por exemplo, o exame de vista, ele abrange muito. A optometria, ela foi reconhecida pelo ordenamento jurídico desde 1932. Em 1934, nasceu a figura do óptico prático, ou seja, toda a fundamentação que foi imposta na decisão agravada, ela fundamentou com base como se o optometrista ele fosse o óptico prático, e na realidade não é. Então, o optometrista é um profissional hoje habilitado para exercer suas atividades. O óptico prático é aquele profissional que ele não teve aquela obrigatoriedade de entrar em sala de aula justamente para se habilitar para o exercício, ou seja, ele só comprovava a sua atividade, sua habilitação profissional, mediante se comprovasse que tinha 5 anos de atividade no ramo óptico, fazia uma prova de aptidão, de comprovação, comprovava ensino médio, e ele recebia um título de óptico prático. Esse óptico prático, a legislação, ela proíbe extremamente suas atividades. Ou seja, essa decisão que está sendo agravada, num processo inteiro, ela se refere a 3 objetos. Ela se refere ao objeto com relação à prática, o exercício profissional,
se refere ao direito do profissional ter seu alvará sanitário, com base no artigo 38, e se refere à parte da publicidade. A matéria está tendo que se tratada aqui, eu peço até a vênia ao parecer da Procuradoria, porque a matéria discutida se refere justamente à parte da publicidade. O que é que o profissional pode publicar para o consumidor, com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, as atividades que ele pode oferecer na relação de consumo. Então, essas atividades, como foi limitada na decisão travada, ela restringiu a parte do exame de vista. Quando você vai analisar o catálogo nacional de cursos técnicos do MEC, você vê que no catálogo nacional de cursos técnicos tem lá, realizar exames optométricos. Então, com essa decisão, como está no todo, acaba dando aquela analogia que o exame, realização do exame optométrico, ele é o exame de vista. Então, o pedido da reforma dessa decisão é justamente com base, que seja reformada, com base na lei do ato médico, que é a lei 12.842 de 2013, que justamente define quais são as atividades atribuídas ao profissional médico. E o optometrista não pode ali adentrar elas. Quando se fala no outro ponto em questão, que é relacionado ao implante ocular está muito abstrato, ou seja, não tem uma definição do que seja implante. O optometrista ele é habilitado justamente a realizar as adaptações de próteses oculares, ou seja, ele é habilitado a fazer os ajustes, ele é habilitado a fazer a fabricação dessas próteses oculares, que não tem nada a ver com implante. Ou seja, quando se bota numa decisão implante, se sustenta que implante e a própria adaptação da prótese ocular tem uma certa... faz analogia como se fosse a mesma coisa, e na realidade não é. Então, o pedido da reforma dessa decisão travada é justamente para simplificar de forma mais clara, já que existe uma lei federal que define quais são todas as atividades privativas do próprio médico. A gente pede o provimento do agravo justamente para determinar que o profissional optometrista ele está limitado a exercer qualquer atividade ou então a fazer sua publicidade que seja atendida à Lei 12.852 de 2013. Ou seja, naquela lei, ela define de forma plena e clara quais são todas as atividades que o profissional ali, médico... Vossa Excelência me permite interferir na fala de Vossa Excelência? Permito. Doutor Max. Pode falar. Doutor Max, né? Presidente, esse processo, qual é o número dele? 178. Pois não, doutor, pode continuar. Desculpa a intervenção. Então, na realidade, há essa confusão relacionada à atividade do óptico prático e à atividade do optometrista. Hoje, no Brasil, a gente tem faculdades, tem universidades. Eu estou fazendo a citação aqui hoje da Bahia, por exemplo. Aqui na Bahia tem uma faculdade, que é a FIEP, e tem uma universidade, que é a Unirv. Tem em Pernambuco, tem a... Esqueci da memória aqui agora, o nome da faculdade a FASUP, que é em Pernambuco, que justamente forma esse profissional em optometria. Então, essa decisão, de fato, que é relacionada à parte da publicidade, com relação ao exercício profissional, como diz o artigo 38. O artigo 38, ele define relacionado ao profissional ele ser proibido de ter consultório. Nem ele, nem o ortopedista pode ter ressalva de um consultório. Mas o que está se tratando aqui, de fato, não é relacionado se ele pode ser ressalvo técnico de um consultório ou se ele pode exercer sua atividade, porque aí é matéria de mérito. O que a gente está pedindo aqui relacionado a que seja reformado é justamente a formalidade das atividades que podem ser na publicidade desses profissionais. Então, a gente pede que Vossas Excelências preste atenção, observe o catálogo nacional de cursos técnicos que foi publicado agora em dezembro pelo MEC, justamente que define algumas atividades relacionado ao exame de vista, que está no catálogo de forma clara que o profissional em optometria ele pode exercer exame de vista optométrico. E relacionado à parte das próteses oculares, está no CBO, que é a portaria 397 de 2002, e ali define as atividades que o profissional pode fazer relacionadas à prótese, que não tem nada a ver com relacionado a implante.
que é totalmente diferente. Então, nesse momento, eu peço provimento ao pedido que seja provido, que seja reformada a decisão agravada, no sentido de não violar o direito do profissional e dar informação clara das suas atividades ao consumidor. O consumidor ele tem que ter total liberdade de contratar e saber o que está sendo contratado. Então, a nossa tese é essa, é que seja claro relacionado a essa reforma, dessa decisão. Justamente por esse motivo, eu tive protocolei a petição anterior, fazendo oposição à sustentação de forma eletrônica, justamente porque a matéria se trata de uma matéria de uma alta complexidade, né? Então, por isso que eu tinha peticionado anteriormente a oposição dessa sustentação por videoconferência. Eu agradeço a todos, peço que observem bem, até porque a optometria é uma realidade. Saúde não é só medicina, saúde são todos os profissionais. Então, a fisioterapia luta relacionada a esse entendimento relacionado a essa matéria, que é relação a próteses e órteses oculares. Então, o que eu peço é isso, que a reforma seja reformada a decisão, no sentido de que o profissional em optometria não pode exercer as atividades, nem fazer a sua publicidade, votado à lei, que está definido na lei do ato médico. Bom dia a todos. Desembargador Cláudio Santos, Vossa Excelência, o relator, quer falar alguma coisa? Senhor presidente, eu estou baseado aqui nessa DPF do Supremo, que limita exatamente nas subespecialidades as questões relativas à formação do profissional, de maneiras que eu estou mantendo a decisão. E eu vou ler aqui o resultado, né? A Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao recurso. E, na Obrigado. sequência, vamos agora julgar os processos da relatora desembargador Expedito Ferreira. 179, apelação civil 0802-33243-2019. Apelante Alisson Pereira de Araújo e apelado Estado do Rio Grande do Norte. O advogado está presente? Jaqueline? Por favor, Jaqueline. Estou verificando, desembargador. Doutor Ricardo César Ferreira. Ele não consta. Então, vou ler o resultado. A Câmara, a unanimidade de votos, rejeita a preliminar do conhecimento do apelo, por ausência de interesse recursal, arguida pelo Ministério Público. Pela mesma votação, conhece o aprovamento do apelo para a reforma da sentença e julgar extinto o processo em resolução do mérito, por perda superveniente do objeto do mandado de segurança, nos termos do artigo 485, inciso 4 do CPC. Na sequência, a apelação civil 084-1521-91-2020. Apelante Maria Paiva dos Santos e apelado Banco BMG. O advogado está presente? Doutor Cláudio Maciel Fernandes dos Santos. Está presente? Não presente, viu, jornalista? Não está presente, Não. Jaqueline? Desembargador Cláudio Santos, está faltando o voto, Vossa Excelência. É o 180, é? Eu estou acompanhando o relator, estou votando. Então, a Câmara, a unanimidade de votos e de dissonância com o parecer ministerial, conhece e julga desprovido o recurso. Na sequência, o 181, agravo de instrumento 0802-845-42-2020. Agravante Unimed Natal e agravado Mônica Larissa Padilha Honório. O advogado... Tem 2 advogados inscritos. Doutora Vanderlúcia. Pelo Unimed serei eu, Excelência, Murilo Mariz. Pois não. Está com a palavra. Senhor presidente, pela ordem, essa questão é idêntica àquela outra que nós julgamos e eu retirei de mesa para verificar a questão dos 84 mil. Vai retirar também, não é? A tese é a mesma. A tese é a mesma. A diferença é só... Desculpe, desembargador. A diferença é somente que, nesse caso aqui, o juiz de primeiro grau fixou em 55 mil, porque era a cota no ano de 2018. Então, não tinha havido assembleia ainda. Não, é porque ele fixou com base na assembleia anterior. É a mesma tese. Quando ele ingressou com essa ação, foi em 2020, a cota já estava em 80 mil.
Mas a liminar foi fixada em 55 e foi mantida pelo tribunal. Não, a tese é para que seja adotado da data da entrada. É a mesma tese, é isso que eu ia dizer. Sim, mas não tem nada a ver com os 84 mil, não é? Não tem nada a ver. Não. Então, pronto, a gente está botando aí, eu estou acompanhando o relator, 80 mil. Pelos 80, né? Exatamente, é nesse agora, sentido. do Cláudio Santos, tem outra parte, né? A outra parte aí? Não, mas é para a parte intervir, né? Doutor Renato dispensou. Mas, desembargador Cláudio Santos, esse está diferente do julgamento daquele, que esse está dando provimento. E eu estou acompanhando. Isso. Esse, desembargador Cornélio, só para efeito de esclarecimento, e para não tomar muito tempo, esse daí é diferente daquele, porque aquele ali houve apenas um equívoco quanto à alegação do próprio agravo. Nesse caso aí, está claro que a discussão é a tese se o valor da cota é o valor defendido pela outra parte, que deveria ser o da origem do estatuto, ou da data do ingresso. E essa Câmara firmou o posicionamento, já está relativamente pacificado aqui na primeira Câmara, de que é o valor da data do ingresso. Então, é nesse sentido. Eu acredito que o provimento foi nesse sentido, né? Desembargador Murilo. Doutor Murilo. Aqui está dizendo o seguinte, conhece da provimento parcial apenas para informar a decisão quanto ao valor da cota parte, que deve ser aquela vigente à época da proposta do ingresso, qual seja 80 mil. Perfeito. Então, Perfeito, é exatamente essa tese. Esse, doutor Murilo, é o resultado, então, a unanimidade, viu? Fica julgado. Perfeito, esclarecido, obrigado. Mais alguma coisa, senhor presidente? Olha, administrativo. Esse foi o último, né? 181? Esse foi o último, foi, né? Foi isso, Jaqueline? Foi. Terminou, Jaqueline? Terminou. Pagador. Cornélio. Foi não. Pagador Cláudio. Vamos para a parte administrativa já, né? Pode falar. Não, Vossa Excelência está com a palavra, com o presidente, claro. É claro. Então, passar a parte administrativa, aprovação, leitura e aprovação das atas das sessões anteriores. Então, aprovada, não é isso? E tem as proposições, eu proponho moção de agradecimento ao doutor Braz Paulo Neto, né, representante do Ministério Público, que acompanhou as sessões no mês em curso. Doutor Braz está presente? Presente, Excelência. Quero agradecer e dizer da imensa satisfação de retornar, acompanhar e participar da sessão de julgamento da primeira Câmara Civil. Sintam-se todos abraçados. Cumprimentar o doutor Braz também, com sempre sua elegância e categoria aqui contribuindo conosco. Eu também tenho uma moção de congratulações pelo aniversário do padrão João Rebouças, que aconteceu ontem, dia 20. Excelência, me associo às congratulações ao procurador Braz Neto. Todos aprovam a moção de congratulações do desembargador Rebouças pela passagem de aniversário? Aprovo. Pronto. E a outra é a moção de congratulações ao doutor José Sato de Souza Nunes, esposo da desembargadora Judita Nunes, pela passagem de seu natalício, que ocorrerá no próximo dia 28. Todos aprovam? Aprovado. O Ministério Público se associa às congratulações. Desembargador Cláudio Santos, está com a palavra. Também, senhor presidente, eu parabenizo o doutor Sátiro Nunes, esposo da nossa querida colega Judite Nunes, desejando inúmeros anos de vida com saúde. É o que eu desejo. Desembargador Expedito, tem alguma proposição? Não, não é uma proposição, Excelência. Só me dá lembrança do doutor Braz Neto me associar a congratulações de Vossa Excelência da Câmara. Ok, então dou por encerrada a presente sessão. Precisa só... Pois não, doutora? Por gentileza, eu queria saber, porque a senhora Jaqueline não me informou, eu perguntei a ela se o meu processo tinha saído de pauta, e ela disse que não tinha como informar. E eu fiz a inscrição de 7h05 de ontem, 7 horas da manhã, e, pelo que eu estou vendo aqui, retiraram de pauta o processo, o agravo de instrumento. Qual é o número da pauta, doutora? Na intimação virtual 44, e o número do processo é 081 0049 40 de 2020. Relator é do desembargador Expedito. Confira aí, Jaqueline, por favor. A senhora tem o número do protocolo, por favor? O protocolo é 15758, Jaqueline. É o 36 da pauta. É o 36, porque na intimação... Vai ficar para a próxima, então, não é, Jaqueline? Ana Kirley Procópio de Moura Ferreira. Isso.
fica para a próxima. Eu não atendi a senhora naquela hora, porque o presidente iniciou a sessão. Mas está esclarecido, doutora. Para a próxima, por videoconferência, viu? Certo, tá bom. Muito obrigada. Aí depois eu queria, desembargador Cláudio, desembargador Expedito, a gente vê, porque nas outras câmaras, quando eles pedem a sustentação oral, na segunda, na terça já fazem. E aqui é diferente, não é, Jaqueline? Na primeira? A primeira. Que os colegas analisassem, se for o caso, a gente unificar, viu? Como é, coronel? Diga aí nu. É porque nas outras câmaras, quando a pessoa faz o requerimento para fazer a sustentação oral, na segunda-feira, né? Na terça já faz. Aí por isso que tem essa série de perguntas aqui, por mim, Vossa Excelência fica à vontade, eu estou pronto. Certo, tá bom. Eu queria, se for possível, unificar assim que possível, porque tinha uns processos atrasados, não é, Jaqueline? Nós saímos. Assim que for possível, a gente unificar, para deixar de jeito das outras câmaras. Requereu na segunda-feira, na terça faz sustentação oral. De acordo. Tá certo? Ótimo. Tá bom, eu aviso a vocês. Tá bom. Um abraço Bom dia a todos e saúde. Bom dia.